Amados, então a passagem de Romanos 8, Coríntios 5, vamos repetir. Coríntios 5. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E o 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, ou salvou, outorgando-nos o penhor do Espírito. Agora vamos para Romanos 8. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que você vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A combinação dessas duas passagens, né, esclarecem um antigo assunto da diferença entre orar em línguas para edificação pessoal e os profundos gemidos de intercessão do Espírito, que é a variedade das línguas operada por Deus segundo a vontade dele. A verdade é que mesmo que se você começar a orar em línguas com um coração frio, indiferente, de pedra, somente 2 ingredientes serão necessários para lhe trazer a um lugar onde o Espírito Santo pode mover em você com profundos gemidos de intercessão. O conhecimento de que sua indiferença está errada e a decisão de orar no Espírito Santo por vontade própria com a maior frequência possível. À medida que você continua a orar em línguas, o Espírito Santo o edificará e o encherá com o amor de Deus até que a compaixão o domine. E é maravilhoso quando essa compaixão nos domina. É maravilhoso amar o próximo. Nós fomos programados para isso, o nosso cérebro foi criado para isso. A alegria vem disso. Quando nós somos empáticos, quando nós somos compassivos, solidários, a ciência, através da ressonância magnética, eu falei isso numa pregação meio médico, viu o aumento de fluxo sanguíneo no lóbulo frontal, o lóbulo responsável pelas decisões, o aumento da massa cinzenta, que é, né, aumenta a nossa capacidade neurológica, sabe? Ao aumento do hormônio, da endorfina, por nós nos importarmos com os outros. Deus nos fez assim em essência. Essa é a nossa essência. E a ciência, ó, tá provando isso para aqueles que, né, que têm dúvidas, que querem uma prova científica, que precisam dessa prova. A prova já tá aí. E o médico disse assim: gente, eu não orava, hein? Imagina, só pelo fato de nós ajoelharmos, esse fluxo sanguíneo já vem maior. E o que vem no fluxo sanguíneo? Vem oxigenação, vai aumentando a nossa capacidade de inteligência, de agir com sabedoria. E quanto mais nós oramos, há uma hiper já é aumento, né? Esqueci o nome, gente. Não guardei. Mas aumenta aí a massa cinzenta. É um hiper. Hiper mais do que, né, aumentar simplesmente, né? Olha que maravilha. Fomos feitos para isso. À medida que você continua a orar em línguas, o Espírito Santo o edificará e o encherá com o amor de Deus até que a compaixão o domine. Até que você não aguente mais ver uma pessoa confinada a uma cadeira de rodas. Esse é o tipo de gemido que diz: eu não suporto mais isso. Isso me machuca muito. Eu colocarei de lado todo o meu egoísmo e contendas e todas as nossas diferenças. Farei o que for preciso para atender aos propósitos do Espírito Santo, pois ele quer nos usar. Colocar as nossas diferenças de lado é vital para que entremos numa verdadeira intercessão. A religião morta consiste de: eu tenho os meus direitos, defenda-me. É nisto em que vive a maior parte da igreja. E esta é a razão pela qual a maioria dos cristãos raramente entra no âmbito dos milagres. Por isso, o evangelho das boas novas não alcança aquela pequena criança deformada, confinada naquela cadeira de rodas. Ela não tem a chance de receber o galardão porque a igreja falhou com ela. Mas quando nós chegamos àquele lugar onde nós gememos com o nosso espírito justificado sobre a dor do mundo, pecado e miséria, nós não queremos mais lutar com ninguém. Nós só queremos orar. Então, por que não colocamos todas as nossas diferenças de lado e começamos a orar? São aos gemidos do nosso espírito justificado que o Espírito Santo se atém. Se ele me examinar e vir que minha nova criatura está clamando por auxílio, auxílio em gemidos, sofrendo, mas não sabendo orar como deveria, ele diz: com licença,
Eu fui enviado para socorrer suas fraquezas. Eu quero acrescentar meus gemidos aos seus clamores por socorro, que serão traduzidos em puro poder para você se levantar acima das incapacidades da carne. Você foi paralisado em sua própria força. Você não consegue remover isso de você. Você não tem o poder, você não sabe como fazê-lo, mas eu sei. Então o Espírito Santo acrescenta a você sua unção de poder, sua intercessão, seus gemidos para estarem em uníssono com os gemidos do nosso espírito. Neste momento, ele o capacita a se levantar e fazer algo a respeito do problema. Em Gálatas 4,19, Paulo fez uma declaração reveladora que provê discernimento na diferença distinta entre línguas para edificação pessoal e línguas com profundos gemidos de intercessão. Meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Quantas mulheres escolhem o dia para dar à luz a seus filhos? Quantas escolhem o dia em que seus filhos nascerão sem intervenção humana? Eu vi isso com a minha filha, nasceu no aniversário da minha mãe. O médico quase matou. Ela adiantou 15 dias, só que nasceu na véspera. Quantos param este processo e dizem, acho que vou esperar mais 2 dias? Não muitas, imagino. As mulheres podem começar o processo de concepção de um filho por livre-arbítrio, mas não podem chegar ao fim dele por sua própria vontade. Da mesma maneira, pela sua própria vontade, você pode começar o processo que o levará à intercessão e às dores de parto, orando no Espírito, se edificando. Mas mesmo depois de ter alcançado este lugar de sensibilidade no qual você geme com seu espírito justificado, por causa das imperfeições deste mundo, os profundos gemidos de intercessão do Espírito Santo somente virão sobre você conforme o querer dele e não o meu querer. Eu me entrego, já não é mais o meu querer. A intercessão nasce em nós quando as necessidades dos outros movem o nosso espírito de tal maneira que finalmente damos ao Espírito Santo algo que ele possa acrescentar. Seu poder é quando a fé, em sua forma mais pura, flui do nosso espírito, com amor. Os passos que levam à verdadeira intercessão, depois que você inicia o processo de edificação a orar em línguas, por vontade própria. O Espírito Santo, primeiramente, edificará você neste lugar de sensibilidade sobre o qual estamos falando. Você começará a olhar para seu esposo ou esposa, ou para um membro de sua família, não salvo, e dizer, meu Deus, acima de tudo, quisera eu que ele ou ela fosse salvo. A essa altura, os desejos do seu coração começam a mudar no processo de edificação. Você está tomando os primeiros passos na direção da intercessão. Embora você pense estar dirigindo a oração do Espírito Santo, você não está. Ele tem a sua lista com seus pedidos de oração. João precisa de um carro, Maria precisa disso, José precisa daquilo. Todas essas coisas são praticamente irrelevantes para Deus. Então você se senta lá com a sua extensa lista e diz, tudo bem, eu reivindico todas essas coisas. Quando você diz eu reivindico, Deus ouve. Aí você diz, agora eu vou orar no Espírito por isso. A essa altura, os desejos do seu coração começam a dirigir suas orações mais do que sua mente. Fantástico. O que Deus diz? Ele diz que ele satisfaria os desejos do seu coração se você se agradasse dele. Salmo 37:4. Isso significa que se você se agrada do Senhor em oração, os desejos que você tem virão dele, e estes são os desejos que ele pode realizar. Ao orar no Espírito Santo, o Espírito Santo começará a plantar uma sementinha. Esta é a concepção de um milagre, é o nascimento do plano para o seu cônjuge que voltou para o pecado, seu filho que está nas drogas ou um parente perdido. Ele planta aquela semente dirigida pelos desejos do seu coração. Ele planta aquela semente... Quando você ora em línguas, Deus começará a formar aquele bebezinho através da autoridade do seu espírito. Muitos meses se passam, você continua orando. E aquele milagre que continua crescendo em seu interior começa a aparecer à medida que você o carrega para o desenvolvimento. Logo, você não se importa se as pessoas ao seu redor estão orando ou não. Você se levanta mais cedo, ora em todo momento do dia e da noite. Você deseja coisas espirituais com as quais nunca se importou. Os meses se passam à medida que você continua orando. De repente, através de um ato da vontade de Deus e não da sua, é hora para o nascimento e você começa a gemer. As dores de parto estão se aproximando mais e mais. É apenas uma questão de
tempo para que aquele bebê nasça no âmbito espiritual. Após longas horas de edificação, orando em línguas, Deus começou a me colocar na intercessão para o nascimento de coisas no espírito. Por exemplo, lembro de quando o sintoma de surdez facial se manifestou temporariamente no meu corpo enquanto estava intercedendo. Naquela noite, uma mulher que era totalmente surda veio ao meu culto. E Deus abriu seus ouvidos. Ela podia ouvir a música e as vozes de seu marido e seu filho pela primeira vez em sua vida. Por quê? Porque Deus teve condição de me levar a um lugar no espírito onde eu permaneci na brecha pela cura daquela mulher. Então, será que vale a pena aquelas horas e dias e meses que levam para construir aquela superestrutura em seu espírito através da oração em línguas, para que um dia o Espírito Santo possa começar a usar você na intercessão poderosa? O que você me diz? Com certeza sim, né? Vale a pena. É uma grande honra ficar entre Satanás e as pessoas que ele está tentando matar, roubar e destruir. Nada pode se comparar com o fato de saber que aqueles por quem você está orando tinham o inferno como destino eterno. No entanto, você pagou o preço para ser purificado e assim pôde ficar na brecha e libertar os cativos. Aleluias, glórias a Deus pela ferramenta que Ele nos dá, pelo plano perfeito para orarmos pelos nossos irmãos. Deus é perfeito, amado, em tudo que Ele faz. Ele não deixa nada. Ele fez um plano perfeito para a nossa salvação e para a salvação dos nossos irmãos. Pai querido, santo, mais uma vez eu te peço, nos ajude, Deus, a compreender não só intelectualmente, Deus, muito pelo contrário, precisamos entender no mais profundo do nosso espírito, ó Deus, o teu plano de amor para a humanidade, que passa através de nós, ó Deus. Tu queres que completemos as aflições de Cristo, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a ter forças, a ter decisão, Deus, porque tudo vem de ti, Deus, o querer e o fazer. Nos ajude a querer, nos capacite a fazer, ó Pai, para vermos a diferença à nossa volta, Deus, aonde fomos plantados e cumprirmos assim o nosso chamado, a nossa missão nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por acessar o vídeo. Curta, compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva. A fim de que essa mensagem possa chegar a muitas pessoas. E curta lá e aperte o sininho que ele fica pretinho, assim você vai receber todas as notificações. Quando nós acabarmos, estamos quase acabando, né? Essa jornada aí, nós vamos entrar em outras. Em nome de Jesus. Estamos combinados assim. Eu oro por você e você ora por mim. Amém? Até o próximo vídeo.